Meus queridos, saúdo a todos na paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora detalhadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola para a época presente. Olhe para cá. Eu vou pedir que seja colocado aqui uma imagem para que vocês tenham noção de como é o tabernáculo. E em seguida a gente possa compartilhar com vocês algumas coisas da parte do Senhor. Enquanto ele providencia a imagem, pronto, já está aqui. Isso é o tabernáculo. Quando você entra, ele é cercado. E quando você passa por essa primeira entrada, essa cerca, você já está dentro do tabernáculo. E ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte, descoberta, é chamada de átrio. No átrio existem 2 peças: o altar de sacrifícios e uma bacia, uma pia, onde continha água. Mais no fundo, tem um alpendre. E esse alpendre é dividido em 2 partes. A parte anterior é lugar santo. Lá tem 3 objetos guardados: o altar de incenso, a mesa com pães e o candelabro, o castiçal. Tem-se uma cortina e bem no fundo desse alpendre tem o lugar santo ou lugar santíssimo, onde fica guardado a arca da aliança. Tendo dito isto, vamos conversar algumas coisas sobre este tabernáculo, sobre estas peças. Os primeiros minutos são mais informativos, didáticos, pedagógicos. Então relaxa, tem calma. Posteriormente, traremos isto para a igreja que está reunida aqui presente hoje à noite. Por favor, próxima imagem. E agora, na próxima imagem aí, quando vier, vocês vão ter uma visão de cima. Uma visão aérea lá do tabernáculo. Novamente, assim que passa a cerca, esse primeiro espaço descoberto é o átrio. Observem os 2 objetos: o altar de sacrifícios, uma bacia contendo água.
No primeiro compartimento do alpendre, dessa parte que já é coberta, primeiro compartimento, lugar santo, 3 objetos. Mais lá no topo, a mesa com 12 pães. Um pouco mais embaixo, candelabro. E no centro, o altar de incenso. Tem-se uma cortina, atravessa-se a cortina e você está agora no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde fica guardado a Arca da Aliança. Pediria que fixassem que parasse por aqui as imagens, tem outras, mas vamos parar por aqui, para que a gente possa acompanhar algumas informações. Primeira delas, é que quando você entra no átrio, depara-se com esses 2 objetos, o altar de incenso e a bacia, ou pia, ou lavatório. Para o israelita, e em especial para a visão judaica, permita-me falar primeiramente o que tudo isso significa para o povo de Israel, mais especificamente para a religião dos judeus. Quando eles entram no átrio, o átrio é o espaço onde todas as pessoas têm acesso. Todas. Para ter livre acesso exatamente ao altar do sacrifício e à bacia, onde todos poderiam livremente entrar. Todas as tribos, todos os povos de cada tribo tinham livre acesso a qualquer hora ao átrio, esse primeiro espaço. Eles entravam e se deparavam logo com o primeiro objeto, o altar de sacrifício. Um grande espaço, onde ali era colocada lenhas, talvez, algo que pudesse receber combustível, ser ateado fogo continuamente. Durante todos os dias, durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, o fogo daquele altar sempre permanecia aceso, enquanto o altar era erguido. O que eles faziam? Eles traziam um animal. Podia ser um touro, geralmente era um cordeiro. Então eles traziam um animal, entrava no átrio, chamava o sacerdote, e diante do sacerdote, o adorador agora estendia as suas mãos sobre o animal. E ele começava a pronunciar os pecados que havia cometido durante aquele dia, aquela semana, aquele mês. E enquanto ele pronunciava seus pecados como ritual de confissão, entendia-se que os pecados dele eram transferidos ao animal, para se cumprir o que a Bíblia diz: a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. E como ele havia pecado e não queria morrer, só tinha essa saída: se transferisse seus pecados a alguém que o substituísse. Então ele estendia as mãos, num sinal de transferência de pecados ao animal. E agora o animal, entre aspas, absorvendo os pecados daquela pessoa, era morto, colocado sobre o altar e queimado completamente. Queimou o animal, queimou os pecados. Matou o animal, matou os pecados. Toda vez que a pessoa pecasse, faria todo esse procedimento. Na ideia judaica, fez esse ritual, os pecados foram apagados. Depois que saía, ali, sobre aquele altar, eram oferecidos 5 tipos de sacrifícios. O primeiro, eles ofereciam o sacrifício de holocausto. Esse que acabei de falar. Aquilo significava dizer: oferecia esse sacrifício de holocausto, meus pecados
foram perdoados. Uma outra ocasião, eles ofereciam um segundo tipo de sacrifício. Era chamado sacrifício de manjares. Já não era mais animais. Era cereal ou legumes, produtos da terra. Eles pegavam esse cereal e esses legumes, entravam no átrio, chamavam o sacerdote, colocava sobre o altar, queimava o cereal ou os legumes, porque aquilo significava dizer: eu quero agora oferecer uma gratidão a Deus pela provisão do alimento que Ele tem trazido a mim e a minha casa. Sacrifício ou oferta de manjares é isto. É um agradecimento, uma gratidão a Deus pela provisão, pelo sustento do seu povo no deserto. O terceiro tipo de sacrifícios que eles colocavam sobre aquele altar era o que a Bíblia chama de ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas é quando eu quero prestar um culto de ação de graças a Deus por alguma bênção recebida. Digamos que uma família do povo hebreu, o filho ficou doente, no deserto, sem hospital, sem médicos, sem vacinas, sem remédios, a criança adoeceu. Só um milagre agora. Se aquela criança tivesse sua saúde restabelecida, eles então agora fariam uma festa, reuniriam a família, iam para o tabernáculo, entrava no lugar santo, átrio, chamava o sacerdote, colocava ali outro animal, só que agora não era para pedir perdão de pecados, era de prestar uma ação de graças pela cura que Deus havia trazido em sua casa. A quarta oferta que podia ser colocada sobre o altar é chamada oferta pelo pecado. Não exatamente aqueles pecados que eu havia confessado anteriormente, mas pecados que eu pudesse ter cometido de maneira involuntária. Nem foi proposital, mas pequei. Está escrito: não matarás. Se eu matar, pequei. Mas de repente eu estou cavalgando ali no meu animal. Alguma criança meteu-se à frente. Atropelei, matei, sou culpado. Embora não tivesse a intenção, mas tinha que pegar outro animal, entrar no átrio, colocar sobre o altar, como se estivesse pedindo perdão por aquele pecado que cometeu sem ter a intenção de pecar. E o último tipo de sacrifício que era colocado sobre esse altar era o pecado pela culpa. O que é isso? Estava relacionado a negócios feitos e ganhos de maneira usurpadora. Por exemplo, com usura. Fiz um negócio e nesse negócio o meu lucro deveria ser R$100, mas eu usei de engano, eu usei de fraude e consegui arrancar R$500. Contei vantagem. Viu que negócio bem feito? Trapacei o cara. Era para eu ganhar 100, ganhei 500. Pois é, mas depois que a coisa era descoberta, o cara que enganou tinha que pegar um animal no valor do engano. Enganou 500, pois pega um animal no valor de R$500, traz para o átrio, coloca sobre o altar, e isso servirá de pagamento pela tua dívida. Tudo isso que eu estou explicando é na perspectiva do povo hebreu, dos praticantes da religião judaica. Ainda no átrio, lembre-se, eram 2 objetos: o altar de bronze, o altar de sacrifícios. Fez esses sacrifícios, agora vamos à bacia, à pia, ao lavatório. Ali, o sacerdote tirava água, lavava suas mãos e seus pés. Por qual razão? Porque agora o sacerdote, ele entrava no lugar santo e ia prestar um culto de louvor a Deus,
uma adoração. Ou ele entrava só, ou autorizava o adorador a participar. Mas ele, embora já tivesse também pedido perdão dos seus pecados, lembrem-se, ele pegou no animal, colocou o animal sobre o altar. Suas mãos ficaram contaminadas com aquele pecado. Então ele agora vai à pia, pega a água, lava as mãos, lava os pés, para poder ter acesso ao lugar santo. Quando passa o próximo cercado, está no lugar santo, e agora sim, ele encontra 3 objetos. Na frente dele, o altar de incenso, onde ali, ele podia agora se prostrar e prestar um culto de adoração a Deus. Aquele incenso, após queimado, a fumaça subia com uma fragrância. E no entendimento do judeu era o seguinte: assim como esta fumaça sobe aos ares, exalando esse cheiro agradável, assim, depois que meus pecados foram perdoados lá atrás, eu quero que minha alma, ó Deus, seja elevada à tua presença em oração e em adoração. E assim como esta fragrância é agradável às minhas narinas, seja minha alma agradável às tuas narinas, ó Deus. Era isso. Do outro lado, ainda no lugar santo, tinha uma mesa contendo 12 pães, exatamente representando as 12 tribos de Israel. E diz o Talmud, o livro da tradição dos judeus, 8 sacerdotes entravam no lugar santo, pegavam os 12 pães e erguiam. E quando os 12 pães estavam nas mãos dos 8 sacerdotes, eles então começavam a trocar os pães uns com os outros. E cada pão representando uma tribo significava algo mais ou menos assim: lá fora existem 12 tribos, mas aqui no lugar santo, as tribos se tornam em comunhão um só povo, um só rebanho, uma só nação. Entrelacemos os pães, para que nós saibamos, não são mais 12 tribos, agora todos estão entrelaçados e é um só povo. Depois, do outro lado, ainda no lugar santo, tinha o candelabro. Porque o lugar santo, ao contrário do átrio, que era iluminado pelo sol, que era iluminado pela lua, iluminado pelo fogo que queimava sobre o altar, o lugar santo era todo fechado, não tinha janelas. Então o lugar santo ele era todo escuro. Somente o candelabro clareava o ambiente. Na haste do candelabro eram 7 hastes. E lá na ponta era colocado como que um pirex, um prato, uma concha. E dentro deste prato, dessa concha, óleo extraído da azeitona, que se tornava combustível. Então acendia e o fogo ficava ali aceso continuadamente. Pois quando o sacerdote entrava, o ambiente era tão escuro que ele não sabia, medo de tropeçar na mesa dos pães, no altar do incenso. Então o candelabro clareava o ambiente. O judeu entendia, lá no átrio, quem clareia o ambiente é o sol. Aqui, quem clareia o ambiente no lugar santo é o candelabro. Quando ele terminava isto, então eles se reuniam e agora todos paravam. Porque chegou o momento de entrar no terceiro compartimento, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Mas nem ninguém do povo podia entrar, só no átrio. Nenhum sacerdote poderia entrar, só no lugar santo. Então no Santo dos Santos, só podia entrar o sacerdote dos sacerdotes, o líder de todos os sacerdotes, que era chamado de sumo sacerdote. Esse sim,
Era o único que poderia abrir a cortina e entrar no Santo dos Santos. Ele agora ia apresentar a Deus os pecados dos sacerdotes e os pecados do povo. Esse sumo sacerdote, ele entrava descalço. Não poderia dizer mais nada, nem um pio, a não ser no momento em que Deus se manifestasse. Como eles entendiam que no átrio quem iluminava era o sol ou o fogo do altar. No lugar santo, o que iluminava? O candelabro. Mas no Santo dos Santos, não tinha fogo do altar, não tinha candelabro, só tinha uma urna, a arca. Porque eles sabiam, a única coisa que clareava o Santo dos Santos era algo chamado Shekinah. Shekinah é uma palavra que no nosso português significa dizer reflexo, brilho, reflexo da glória de Deus. Não é Deus, é o brilho da glória dele. Ou seja, era o entendimento que no momento em que o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, ao se prostrar, Deus pessoalmente passava por dentro do Santo dos Santos. E enquanto Deus passava, o brilho da glória desta presença era tão intenso que clareava a escuridão do Santo dos Santos. Eu expliquei tudo isto para que agora nós entendêssemos que tudo isto era figura de nós hoje à noite. Permita-me aproveitar esses 10 minutos finais. Jesus é tudo isso que eu falei para vocês. Estão lembrados? Quando entrava no átrio, 2 objetos ali estavam: o altar de sacrifícios e a pia, o lavatório. No altar eram oferecidos 5 sacrifícios. Primeiro, o holocausto. E o que era o holocausto? Olhava para o cordeiro, estendia as mãos, confessava os pecados, o cordeiro absorvia, era colocado sobre o altar e então o cordeiro era morto. Meus pecados foram perdoados. Ora, a palavra do Senhor diz que agora chega Cristo e absorve em si, no altar da cruz, todos os pecados da humanidade. E enquanto todos eles faziam aquele sacrifício, Moisés fez, Josué fez, Gideão fez, Sansão fez, Davi fez, Salomão fez, todos fizeram, até João Batista. João Batista criou-se fazendo esse sacrifício. Todos viveram, mas aí João Batista, papai, por que fazemos isto? Meu filho, é ordenança de Deus. Nossos pecados estão... Mas papai, vamos fazer isso a vida toda. Meus avós, meus pais, eu, meus filhos, todos vamos fazer. E está lá João Batista um dia. Eu não estou entendendo nada, mas por obediência farei. Mas está lá ele. Eu vos batizo com água para arrependimento. Próximo, por favor. Eu vos batizo com água. Próximo candidato, por favor. Eu vos batizo com água. Mais alguém? Próximo. Eu vos batizo. E de repente, o coração de João se aquece um pouco. E quando ele vai baixando aqui, que ele levanta e diz: próximo, adentra por as águas um homem com 30 anos de idade. E quando aquele homem entra, sereno, tranquilo, João Batista olha para aquele homem. E como que num filme, sua mente começa a ver o cordeiro. Ele começa a ver aquele animal em que estendia as mãos, confessava os pecados, o animal era colocado sobre o altar. Ele olha para Jesus e começa a ver Jesus andando. E ele diz: agora eu estou entendendo. Meus olhos se abriram. Está aqui, olhem, está aqui o cordeiro. Ele é que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No altar de sacrifícios, o primeiro sacrifício que era oferecido era o sacrifício de holocausto. Em Cristo agora, eu compartilho minhas fraquezas. Em Cristo agora, eu compartilho
compartilho o meu nome sujo, eu compartilho a minha lama, eu compartilho os meus pecados, eu digo quem de fato eu sou, eu não escondo nada. Mas agora Cristo absorve a minha desgraça e a minha miséria, vai até a cruz e diz: por ele eu morro e eu recebo os pecados do Davi e de quem quiser me confessar. É por isso que Deus, quando olha, Deus não olha para você. Se Deus olhasse para você, você seria completamente exterminado. Quando Deus olha para você, Deus vê a cruz. Deus vê Jesus. Deus vê o perdão dos teus pecados. Deus vê o sacrifício. Se você entende isso até aqui, diga amém. A segunda oferta que era colocada era de manjares. Era um agradecimento. Em Cristo agora, nós entendemos que dele vem nossa provisão, nosso alimento, nosso sustento. As ofertas pacíficas, eu vou oferecer como ação de graças. Pois Cristo agora é o fruto do louvor que vem dos nossos lábios, que sai por nossos lábios. A oferta pelo pecado era uma oferta por um pecado que eu cometi sem nem saber que tinha cometido. Eu não tenho muita culpa nesse negócio. Mesmo assim, Cristo vai lá, perdoa os pecados intencionais, os pecados maquinados, praticados e até aquele que você comete por deslizes. E por último, era o sacrifício da dívida. Eu devo a alguém, eu enganei alguém, eu tenho uma dívida, não tenho como pagar. Então eu levo o sacrifício da culpa. Ora, Cristo, Paulo, compartilhando conosco, dizia: vocês têm uma dívida, eu tenho uma dívida, nós devemos a Deus. Por mais que façamos justiça, não pagamos esta dívida. Por mais que façamos caridade, não pagamos esta dívida. Por mais que venhamos à igreja, tenhamos uma religião, não pagamos esta dívida. Só tem um jeito. Cristo se apresenta e diz: Pai, eu quero pagar essa dívida. Aí Cristo vem à terra, veste-se em carne, vai para a cruz, e quando morre na cruz, ele disse: Pai, agora a dívida está paga. O que o Davi te deve, a vida, está pago. O que ele te deve, a eternidade, está pago. Ele não te deve mais nada, eu pago a dívida por ele. E Paulo disse que agora na cruz, Cristo pega a cédula da nossa dívida e rasga. Eu não devo mais nada. Eu fui perdoado. A minha dívida está paga. E quando Cristo morre, Cristo diz assim: está consumado. Essa palavra no grego é tetelestai. Tetelestai é uma palavra que para o nosso português é recibo. Você me comprou esta Bíblia e me pagou. Mas se amanhã eu disser: cara, tu não me pagou, você vai dizer: não, pastor Davi, eu tenho a prova. Espera, está aqui o tetelestai, está aqui o recibo. Está pago. Quando Cristo disse está consumado, você sabe o que é que ele falou no grego? Tetelestai. Ele disse: Pai, está aqui o recibo. Se essas pessoas quiserem ser perdoadas, Pai, ninguém deve mais nada. Eu pago a dívida por cada um deles. E quando saía do altar de bronze, agora ia, do altar de sacrifícios, agora ia para a pia. Lavava as mãos, lavava os pés. E aí vocês vão começar a entender por que Jesus falava: fiquem despreocupados, vós já estáis limpos pela palavra. Olha a água aí de novo, né? As pessoas não enxergavam isso. Cristo estava em todo o tabernáculo. As pessoas não entendiam que esta água da bacia é esta palavra, que enquanto é ministrada, vai lavando o teu ser, vai lavando a tua alma. Você está passando pela bacia, você está passando pelo lavatório. Aí Jesus chega e diz assim: mulher, lembra-te da bacia? Não. Ah, mulher, é porque tu não praticas a religião judaica. Porque se tu praticasse, tu ia saber que eu sou a bacia. Porque se tu bebesse da água, vocês estão entendendo ou não? A Bíblia está toda ligada, a gente é que não enxerga. Aí Cristo chega e diz assim: ei, está lembrado da bacia, da bacia? Estou. Pois se alguém tem sede,
A água, esta palavra que vai limpando, essa palavra que vai nos moldando, esta palavra que vai nos purificando. E eu lembro-me agora do Salmo 42. Davi dizia: assim como o servo, assim como a corça anseia pelas águas, por ti, ó Deus, minha alma anseia e suspira. Claro, quando Davi falou isso, estou terminando, deixa eu desligar isso aqui. Quando Davi falou isso, talvez muita gente não entendeu. Eu fiquei muito tempo também sem entender. Mas é porque o leão, quando está ali na selva, que olha para os veados, para as gazelas, para as corças, ele olha. E ao olhar, ele faz aquele grunhido. E põe suas patas ao chão. A poeira sobe. E as coitadas das gazelas correm desesperadas. E o leão, corre atrás. E a gazela correndo, e o leão atrás. Mas a gazela é muito rápida, leão também. A gazela corre e é leve, leão é forte e corre. E a gazela, de tanto medo, começa, a nossa semelhança do ser humano, começa a transpirar os seus sentimentos. Começa a transpirar o seu medo. O leão sente aquele cheiro do medo e corre mais ainda. Ele corre agora, não é tanto mais pela gazela em si, mas é pelo cheiro, o faro que ele fica sentindo. Só tem um escape para a gazela. É se ela encontrar um rio, se ela encontrar um açude, se ela encontrar um lago. Pois quando a gazela pula dentro da água, a água isola a pele da gazela. E o leão olha para a gazela e não sente mais o cheiro. Ele perde o faro. Por isso que Davi um dia olhando, vendo as gazelas correndo, os leões atrás, as gazelas correndo, desesperada, procurando água para pular e ser livrada do leão. Davi olhou e disse: Deus, agora eu entendo a bacia. Assim como essa corça anseia pelas águas, eu anseio por mergulhar nas águas da bacia. Eu anseio mergulhar na tua palavra. Eu anseio mergulhar em ti. Porque o leão brama ao nosso derredor, anda ao nosso derredor, buscando o leão, a quem possa tragar, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando eu mergulho em ti, o cheiro da minha carne desaparece. Que pena, o tempo já se foi. E se tivéssemos tempo para falar do candelabro e dos pães asmos e do altar de incenso, imagine da arca da aliança. E diz a Bíblia que agora o véu rasgou-se. E o véu rasgou-se de alto, não foi de baixo para cima. O céu rasgou-se de cima para baixo. Era como se Deus quisesse dizer: quem provê a saída sou eu. Vocês fazem as separações, eu rasgo. Ei, essa separação, essa reconciliação, quem faz sou eu. Rasga o véu. E quando o véu é rasgado, os sacerdotes agora podem entrar. O povo que estava lá no átrio, agora todo mundo pode entrar. O véu foi tirado. E agora Deus, que só se manifestava no Santo dos Santos, agora se revela e se manifesta a todos que estão ali prostrados. Claro que deve haver uma separação entre você e Deus. É tanto que você sente o vazio, a solidão e a tristeza no seu ser. Aí vem Jesus e disse assim: deixa eu rasgar este véu. Deixa eu rasgar esta separação. Deixa eu te colocar num lugar onde você vai estar diretamente com Deus. Eu sei que vocês querem cantar, né? Então vamos ficar em pé. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Declaro no Santo dos Santos
o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas. Debaixo de tuas asas É o meu abrigo. é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. Escute. É possível que você esteja hoje sentindo-se nos átrios, em um lugar onde todos são recebidos. Graças a Deus, aqui são os nossos átrios. Graças a Deus que essa igreja não faz acepção de pessoas, recebe a todos. Mas talvez você não queira simplesmente estar perto de nós. Talvez você não queira simplesmente estar perto da nossa comunidade, das nossas atividades da igreja. Talvez você queira prestar um culto santo ao Senhor. E por conta disso você precisa dos sacerdotes, você precisa dos pastores, você precisa de um líder lá no seu PG. Ou quem sabe o desejo do seu coração é você estar falando direto com Deus e dizendo: Senhor, me perdoa. Se de fato Jesus é tudo isso aí do tabernáculo, eu vou entrar no tabernáculo. Agora rasgue o véu e deixa eu ter um encontro direto com Deus. Se você está aqui hoje à noite e não é evangélico ainda, você não participa de nenhuma evangélica, você nunca declarou publicamente a sua fé em Cristo, e você sente que Deus está te chamando hoje à noite para você abraçar essas peças do tabernáculo, e você sente que Deus está lhe chamando para você fazer parte do Santo dos Santos, como hoje nós fazemos, permita que eu ore pela sua vida. Então, se você não é crente e está aqui hoje e quer fazer esta aliança com Deus, quer fazer esse sacrifício, mas agora você quer se oferecer como esse sacrifício. Se você não é crente e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aí onde você está, por favor, levante a sua mão só para que eu possa conferir